Olá, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui no canal Fala Sério Pastor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, já vai deixando logo o like aí, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando esse link com seus amigos, porque eu tenho certeza que vai abençoar a vida deles. Muito obrigado porque você tem sempre acompanhado o nosso canal e nós temos crescido juntos, crescido no conhecimento da graça de Deus. Eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai te ajudar também, vai ajudar nossos queridos irmãos evangélicos acerca de um assunto importante, que é o tema do santuário. E a gente vai responder uma pergunta que tem que ver com Azazel. Então, fica com a gente aí até o final, eu tenho certeza que você será abençoado. E aí, pastorzão Eleazar? Fala sério, pastor. Eu me chamo Josimar, sou da Igreja Adventista de Queimadas, na Bahia. E eu tenho uma pergunta bastante interessante para fazer para o senhor. Pastor, eu recebo muita crítica por essa questão, porque a Igreja Adventista ensina que o bode Azazel, lá em Levítico 16, é uma representação de Satanás. Me diga uma coisa, pastor. Qual é a base bíblica para a gente afirmar que o bode Azazel é uma representação de Satanás? Fala sério, pastor. Muito obrigado, Josimar, por sua pergunta, uma pergunta realmente muito interessante. E nós precisamos entender melhor quem que é este tal Azazel, porque dizem por aí que os adventistas do sétimo dia acreditam na expiação por meio de Satanás e que nós acreditamos que Satanás faz parte do processo de expiação e que isso é uma aberração e tudo mais. Claro, tais afirmações é por desconhecer a nossa teologia e por desconhecer a própria Bíblia. E nós vamos analisar hoje, com base na língua hebraica e com base no texto bíblico, quem de fato é Azazel. E a gente vai perceber se somos nós que colocamos Satanás no meio da expiação ou se é quem acredita que Azazel seria Jesus. Então, vamos abrir a Bíblia em Levítico, capítulo 16. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, em Levítico, capítulo 16, e nós vamos ler a partir do verso 7. O ritual da expiação começou, era o dia chamado Yom Kippur, o dia da expiação, tá? Na língua hebraica se fala Yom Kippur. Então, este dia havia começado, um ritual muitíssimo importante, dentro do contexto do santuário, e então, depois de separar um cordeiro que era sacrificado, na parte inicial do capítulo, você pode ler em casa detidamente, eram trazidos 2 bodes. Observe o que diz o verso 7. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes. Então, aqui a gente já começa a perceber quem seria este bode Azazel. Uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário ou por Azazel. Aqui nós já fazemos a primeira pergunta. Qual é a necessidade de se lançar sorte sobre 2 bodes que eram para Deus? Se os 2 fossem para Deus, qual seria a necessidade de lançar sortes? Aí você pode dizer assim, lançar sortes porque um era para fazer uma coisa e o outro era para fazer outra coisa. Tá, mas se os 2 são para Deus, não tem necessidade de lançar sortes, é só escolher um que é para Deus que vai morrer e o outro que é para Deus que vai para o deserto. Um vai morrer degolado e o outro vai para o deserto. Qual a necessidade de lançar sorte? Além do mais, nós percebemos uma relação adversativa, uma relação inversamente proporcional, se é que a gente pode usar essas expressões nesse texto. Um para Deus e o outro como que invertido, como que fazendo uma contraposição. Um é para Deus e o outro é para Azazel. Peraí, um para Deus e o outro é para Deus também. Qual é a lógica? Textualmente a gente já vai percebendo que não tem logicidade nenhuma em entender que Azazel seria o bode para Deus. Mas vamos continuar a leitura. Verso 9. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor. Então tem um que não foi para o Senhor. Ok? Então o texto diz, então Arão fará chegar
o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá para a expiação do pecado. Preste bem atenção, este bode era para fazer expiação do pecado. Então, essa fraseologia, esta explicação é extremamente importante. O bode degolado, o bode que derramava-se o seu sangue, era para fazer expiação pelo pecado. Até porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há expiação pelo pecado, não há remissão de pecado. Vamos ver o verso 10. Mas o bode vivo, sobre que cair a sorte para ser o bode para Azazel, então um é para Deus, esse vai ser degolado. O outro vivo, que é para Azazel, ou seja, não é para Deus, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele. Não diz para fazer expiação do pecado. E então, mas se a expiação é de quê? Calma, vamos entender o texto. Do que se está falando? Ele vai explicar mais à frente. Para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como Azazel, ou como bode emissário. Então ele era enviado vivo, ele não era morto, não era derramado o seu sangue. E aqui eu já faço a segunda pergunta para você. Um bode que não derramou sangue pode representar Jesus? Como que sem derramamento de sangue aquele bode pode representar Jesus? Como que pode ser feita expiação pelo pecado, sem que haja derramamento de sangue? Como que um bode vai vivo para o deserto e lá ele morre, não sei como, pode ser com calor, com frio, ou por algum animal, sei lá, estraçalhado no deserto, mas ele não tinha o sangue derramado, ele não era degolado. Como que pode ser feita a expiação do pecado através desse bode? A gente já começa a perceber que esse tal Azazel não é Deus. Mas vamos continuar a leitura. Verso 15 diz o seguinte: depois degolará o bode da oferta pela expiação que será para o povo e trará o seu sangue para dentro do véu, fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Então o bode que era degolado, o bode que era morto, se fazia a expiação, pegava o sangue dele e levava para dentro do santuário, aspergia, como todo o processo que acontecia diariamente no tamid, né? Aquele processo de aspergir o sangue nas cortinas. Aí vamos para o verso 20 agora. E olha o que diz o verso 20. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário, a tenda da congregação, o altar, então fará chegar o bode vivo. Quando que o bode vivo chegava? Quando havia acabado a expiação. Peraí. Então já acabou o processo de expiação. A expiação o quê? Pelo pecado. Já terminou, já acabou. Então para que agora o bode vivo? Alguém tem que ser culpado, não é? Alguém tem que ser culpado de tudo aquilo. Sabe, quando eu confesso o meu pecado para Jesus, ele me perdoa. Por que ele me perdoa? Porque ele fez a expiação por mim na cruz. Ele pagou a dívida por mim na cruz. Levou uma culpa que não era dele. No fim de todas as coisas, quem é o verdadeiro culpado de tudo aquilo? Quem foi o verdadeiro culpado de Jesus ter morrido na cruz? Ok, foram os meus pecados, tá, mas quem me levou a pecar? Quem foi que colocou este mundo no pecado? Satanás. Ele é o culpado de todas as coisas. E é por isso que, terminada a expiação, ou seja, não estamos mais no ritual da expiação, acabou o processo de expiação, a remissão pelo pecado já foi feita, quem deveria morrer já morreu, não estamos mais tratando aqui de expiação, não existe mais aqui expiação do pecado, bode para Deus. Agora que já acabou a expiação, chega-se o bode vivo. E para que chega o bode vivo? Verso 21. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Esse bode não era morto, esse bode não era degolado, não se derramava sangue por este pecado. Perceba que esta expiação não é expiação do pecado. Aqui nós temos simbolicamente
o verdadeiro culpado de todas as coisas, levando a culpa daquilo que ele fez o povo transgredir, a culpa pelo pecado de todo o povo. O povo de Israel pediu perdão pelos seus pecados. Muito bem, mas pecado não se perdoa, pecado se paga, não é assim? Tem que haver sangue, tem que haver derramamento de sangue. O povo pediu perdão. E aí então providenciou-se um bode para que fosse morto. Foi feita a expiação. Pecado foi perdoado. Tá, mas tudo bem. Aquele bode representa Jesus. Foi ele quem morreu. Ele pagou o preço final. Expiou pelo pecado. Mas a pergunta, Jesus era culpado? Não. Jesus foi o verdadeiro culpado? Não. Quem foi o verdadeiro culpado? Satanás. E ele não vai pagar por isso? Quer dizer, você e eu pecamos, pedimos perdão a Deus e ele nos perdoa por meio de quem? Do Cordeiro que morreu, Jesus. E é simbolizado ali por aquele bode que foi morto, foi degolado. Jesus me perdoou, eu recebo o perdão dos meus pecados. Mas e aí? O verdadeiro culpado sai ileso nessa história? Não, não sai ileso. E é por isso que, terminada a expiação, pós a expiação, depois que Cristo retornar, terminando o seu processo expiatório no céu, e sobre isso eu queria já fazer o convite a você, acompanhe as nossas lives, nós vamos falar sobre isso na nossa live Adventismo Decifrado, nós vamos explicar sobre esta expiação no céu, este juízo investigativo que nós ensinamos, você pode acompanhar nas nossas lives e entender que é um assunto bíblico, tá? Então, terminada a expiação, Cristo voltará. E aí, o verdadeiro culpado receberá, então, a paga por tudo aquilo que fez. Ele será queimado, abrasado, da mesma forma como aquele bode era levado ao deserto. Então, Satanás também será destruído, será queimado, como sendo o verdadeiro culpado de todos os pecados. Eu pedi perdão, Jesus me perdoou. Ele pagou por mim, mas não era culpa dele. Então, Jesus pega todos esses pecados que ele, sem merecer, pagou e diz: você, Satanás, é o verdadeiro culpado. Você realmente é quem deveria morrer por cada um desses pecados aqui. Porque você foi o verdadeiro culpado de todo ser humano ter pecado. E aí então Satanás, no fim das contas, vai morrer, tendo a culpa de todos os pecados que as pessoas cometeram. Veja, ele não expia pecado, ele não morre para expiar o pecado de todo mundo, mas ele leva, no fim das contas, a culpa pelo pecado dos seres humanos, daqueles que pecaram. Mas, pastor, existe alguma prova a mais que possa testificar que Azazel seria o próprio Satanás e não Jesus? Sim. Vamos para a língua hebraica? Eu quero apresentar para vocês aqui, eu estou com este dicionário aqui, olha, é um dicionário hebraico, e eu quero mostrar aqui para vocês a palavra Azazel. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, a palavra está aqui, olha. Azazel, um demônio do deserto. Consegue ver aí? Focou aí? Olha só. Azazel, um demônio do deserto. Eu tenho este outro dicionário aqui que também traz a mesma definição. Diz que é um termo de difícil compreensão, um demônio do deserto. Eu acho muito interessante que a definição hebraica para Azazel é demônio. Demônio. Como é que pessoas então podem dizer que Azazel seria um símbolo de Jesus? Na gramática, o termo Azazel significa demônio. Neste dicionário, demônio do deserto. Neste dicionário, demônio do deserto. Só para deixar claro, esses dicionários aqui não são feitos pela Igreja Adventista não, tá? São dicionários da língua hebraica. Especialistas na língua hebraica entendem que Azazel simboliza um demônio do deserto, é um nome para demônio do deserto. Então vamos recapitular? Primeiro, pela própria estrutura gramatical do texto. Um é para Deus e o outro, veja, em oposição, em contraposição, fazendo um contraponto. Um é para Deus e o outro é para Azazel. Ou seja, se esse é de Deus, esse daqui não é de Deus. Então você já tem aí pela própria estrutura do texto. Segundo, porque Azazel só entra em cena depois que termina a expiação. Terminada a expiação, então trará Azazel. Ou seja, o bode que é representado para Azazel, ele não entra em cena antes de terminar a expiação.
Então todo o processo para expiar o pecado já terminou. Terceiro, não se derrama sangue de Azazel. Azazel não é morto, não se derrama o sangue dele. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não existe remissão de pecado. Azazel é mandado para o deserto, levando a culpa pelos pecados do povo que já foi expiado. A expiação já terminou, já foi expiado. Ele está levando apenas a culpa. Quarto, a própria gramática hebraica, a própria tradução do termo nos dicionários que eu apresentei atestam: Azazel é um demônio do deserto e não Jesus Cristo. Então, querido, não tem como você estudar o capítulo 16, olhar para a estrutura do texto, olhar para o dicionário, fazer toda a sua exegese e concluir que Azazel seria Jesus. Aí agora eu pergunto, quem realmente acredita que no processo expiatório Satanás está envolvido? São os adventistas ou quem diz que Azazel é Jesus? Eu espero ter ajudado você. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.